Olá, pessoal. Imagine que você está lá numa prova do Enem e tem duas amostras. Uma amostra de massas e uma amostra de estaturas. E ambas você tem um desvio padrão. Você tem um desvio padrão das massas e você tem um desvio padrão da estatura. E ele te pergunta qual dessas amostras é mais regular? Qual dessas amostras apresentam a menor variabilidade? Se você utilizar como padrão de comparação apenas o desvio padrão, você vai cometer um equívoco. Por que eu vou cometer um equívoco, professor? Porque você tá comparando grandezas com unidades diferentes. E o desvio padrão, por levar na sua expressão a mesma unidade da amostra apresentada, isso provoca resultados equivocados. Então, não é porque o desvio padrão das estaturas de uma pessoa é em torno de 5 centímetros, e o desvio padrão das suas massas é em torno de 8 quilos, isso não quer dizer que necessariamente o desvio padrão das estaturas, essa amostra de estaturas, por ter menor desvio padrão, apresente menor variabilidade. Professor, o que eu faço? Você, de agora em diante, vai recorrer a uma medida de variabilidade relativa denominada de coeficiente de variação, o CB. E como é que você calcula o coeficiente de variação? Você vai pegar simplesmente o S, que é o desvio padrão. Desvio padrão também, pessoal, é conhecido como medida de variabilidade absoluta, enquanto que o CV é uma medida de variabilidade relativa. Então, você vai pegar o desvio padrão e vai dividir por x barra, que é a média aritmética dos valores. Em seguida, você vai multiplicar por 100. Note que o coeficiente de variação ele fica livre das unidades. Por quê? Porque se eu estou falando de uma amostra de estaturas em centímetro, se o desvio padrão obtido também vai ser em centímetro. E a média aritmética também vai ser em centímetro. Cancelando centímetro com centímetro, eu vou obter um número puro. Eu vou obter uma medida de variabilidade que ela está livre de unidade. Essa medida de variabilidade, coeficiente de variação, é chamada de medida de variabilidade relativa. Enquanto que o desvio padrão é a medida de variabilidade absoluta. Fique atento a isso. Muito bem. Vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos imaginar que eu digo que as medidas das estaturas de 1.017 pessoas, eu tive como estatura média, ou seja, eu somei as estaturas de cada uma dessas 1.017 e dividi por 1.017, achei 175 centímetros. Essa é a média das estaturas. E o desvio padrão dessas estaturas, eu encontrei exatamente 5 centímetros. Dessas mesmas pessoas, eu fui atrás da massa média delas. Eu achei 68 quilos. E o desvio padrão dessas massas, eu encontrei 2 quilos. Aí eu penso, cara, o desvio padrão da massa é menor do que o desvio padrão das estaturas. Ah, então a massa apresenta uma menor variabilidade. Não faça isso. Não faça isso porque o desvio padrão aqui é dado em quilo e o desvio padrão lá é dado em centímetro. Eu tenho que recorrer a uma medida de variabilidade relativa que não dependa das unidades. E essa medida é o coeficiente de variação. Ou seja, para cada um dos casos, eu vou pegar o desvio padrão e dividir pela média aritmética e multiplicar por 100. Vamos fazer isso de início, primeiro para as estaturas. Qual é o desvio padrão dessas estaturas? O desvio padrão, professor, deu 5 centímetros. Qual é a massa média dessas estaturas? A massa média. Qual a estatura média dessas pessoas? 175 centímetros. Eu vou dividir 5 por 175 e multiplicar por 100%. Note que eu estou dividindo mesma unidade, centímetro e centímetro. Cancelando, eu vou obter um número puro, tá certo? Então, o coeficiente de variação, ao dividir 5 por 175, dá 0,0285. Multiplicando por 100%, eu acho 2,85%. Então, o que esse 2,85% representa? Representa uma medida de variabilidade relativa às estaturas das pessoas. Eu vou calcular esse mesmo coeficiente de variação, só que agora para os pesos. A fórmula não muda, continua a mesma. Eu continuo pegando o desvio padrão dos pesos, que é 2 quilos, e dividindo pela massa, pela média aritmética desses pesos, que deu 68 quilos, e multiplicando por 100%. 2 dividido por 68 vai dar 0,0294. Quando eu multiplicar por 100%, eu acho 2,94%. Olha a curiosidade. Olha, pessoal, que o coeficiente de variação do peso,
ficou maior do que o coeficiente de variação das massas. Lá no problema, eu notei que o desvio padrão do peso era menor do que o desvio padrão das estaturas. Aqui não. No nosso problema, o coeficiente de variação dos pesos é maior do que o coeficiente de variação das estaturas. Isso mostra, pessoal, que os pesos eles têm uma maior variabilidade. Isso mostra que as amostras das estaturas ela é mais regular, porque os seus valores, relativamente à média, eles se distanciam menos. Espero que essa explicação tenha sido clara e aguarde os nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal.